Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A terceira obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 13, o título do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos começar hoje na parte de instruções dos Espíritos. No item 11, é a primeira das mensagens sobre o tema beneficência. Diz-nos então no item 11, o espírito Adolfo, bispo de Argel, uma mensagem recebida em Bordeaux, 1861. Adolfo nos diz: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. A alegria do coração é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo é marcada pela excitação, febricitação, agitação. Essa é a alegria do mundo. Risadas, tá? Alegria do mundo. A alegria do coração é o júbilo, é a alegria da alma. É aquela alegria que muitas vezes os que gostam das alegrias do mundo não entendem como alegria, mas como você não vai na festa, vai ficar cuidando do doente e você está feliz, mas essa festa você queria tanto, eu queria tanto, mas eu quero muito mais cuidar deste doente, que muitas vezes pode ser um afeto meu, mas pode até ser que não seja, do que ir a esta festa. Eu não consigo, mas cada um tem seu momento, não é? De ir descobrindo em si o poder que tem, porque é uma satisfação, a alegria de uma festa, as alegrias mundanas, elas são fugazes. São como os fogos de artifício. A gente fica... acabou. Essas são as alegrias do mundo. As alegrias do coração, elas terminam a situação e nós continuamos e se acompanha, não se desfaz. Essas são as alegrias do coração. O júbilo. É sobre essa alegria que ele fala. E ele continua: pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe o outro com o mesmo olhar, como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade, assim nos fazemos, quando nos entregamos a essas alegrias do coração, somos representantes da divindade. Quando representantes da divindade, entregais alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão. Esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome.
E ele fala aqui antes que essas pessoas ignoram que viver é sofrer. É aqui. Adolfo, ex-bispo de Argel, ele traz a lembrança a todos nós que nós reencarnamos para enfrentarmos provas e expiações. Algumas podem ser muito, muito amargas, como essa, a prova da miséria material. Mas dizem os espíritos que mais difícil que a prova da pobreza é a prova da riqueza, porque pouco se tem e se tem-se noção daquele pouco e como eu faço como para viver com aquele pouco. Eu aprendo muitas virtudes. Quando eu tenho muito, eu posso perder o tino do tanto que eu tenho e do quanto eu posso fazer bem com ele e de como eu posso aprender através dele. E às vezes eu perco essa oportunidade. Daí os espíritos dizerem que é mais difícil ser muito rico que muito pobre. É claro que a miséria é o muito pobre. Ah, isso quer dizer que a gente deve deixar o miserável ser miserável? Não. Ele está dizendo aqui que quando podemos amenizar a dor do próximo, que essas são as alegrias da alma, do coração. Então, em momento algum, podemos perder esta oportunidade. Mas muitos deles, é claro, porque isso nos informa a doutrina espírita, podem ainda ficar confusos. Quando ele diz aqui viver é sofrer, encarar essa dor com o que nos traz a doutrina espírita também dá ao nosso sofrimento, porque o sofrimento é o que sentimos com relação àquela dor. E podemos ter eu e aqui a pessoa do meu lado a mesma dor e termos um sentimento de sofrimento diferente com relação a essa dor. Ora, se eu não acredito na vida, que a vida continua e perco um ente querido, eu me desespero. Essa pessoa desapareceu, eu nunca mais vou vê-la. O meu sofrimento é imenso e pode me levar ao desespero ou à revolta. Se eu, de outro lado, sei que a vida continua e que meu ente querido morreu, desencarnou e eu vou reencontrá-lo um dia, ele não morreu, a morte não existe, ele fez apenas a grande viagem. O meu sofrimento é tão diferente. Eu sinto a dor, mas o meu sofrimento, ele já vem envolto no lenitivo da esperança, do conforto em saber que o meu ente querido está amparado. Dor, sofrimento. O Espírito Adolfo nos diz, ignorando que viver é sofrer, o que não quer dizer que seja sofrer ao ponto do desespero ou da revolta. Podemos evitar esses pontos. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não havia senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Então, hoje nós vemos, existe a dor material, mas existe a dor moral, os vazios da alma que estão levando tantos ao suicídio, dores ocultas, pessoas que sorriem num dia e no outro nos chocam com a sua partida pela porta ilusória do suicídio.
dores ocultas. Então, às vezes, precisamos tornar o nosso ouvido mais sutil ao que escutamos, porque diante de uma palavra de desânimo, vamos dar uma palavra de bom ânimo e estaremos medicando aquela alma para que não chegue num extremo, para que não precise chegar. Sim, ela até pode chegar, de novo, chegamos ao livre-arbítrio, mas podemos ajudar com as gotas de água, como aquele refrigério na alma ressequida. Podemos fazer isso. Podemos atender ao material, mas podemos também atender ao moral. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu, caridade, deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles, os homens, criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, a nossa encarnação, tu lhe serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus do amor. Foste tu, virtude divina, caridade, que me proporcionaste. E aí fala o Espírito Adolfo. Que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Então, quando muitas vezes as coisas não estão indo bem, a gente começa a ficar insatisfeito e começa a brigar com Deus, ele diz: peraí, antes de começar a brigar com Deus, olha para baixo. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres criancinhas sem família, quantos velhos que não têm mais que uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Aí ele diz, né, que interessante isso. Quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga. Estão sozinhos, totalmente abandonados, para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia. Ou seja, sejamos muito empáticos com o outro, né? Buscarmos essa conexão com o outro para podermos ajudar. E ele fala, simpatia. O vosso amor, o vosso dinheiro, usarmos os nossos recursos a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves e mais tarde, então aqui já teremos a alegria do coração, aqui neste mundo encarnado. E ele conclui dizendo, e mais tarde, só Deus o sabe. Olha, que lindo, porque é num tom tão amoroso que nos chega. Então, olha que lindo. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves
e mais tarde, só Deus o sabe. Tudo de bom. Obrigado, Bispo de Argel. Obrigado aos amigos, obrigado, Jesus, obrigado por estarmos aqui juntos nesse estudo que traz tanta alegria aos nossos corações. Até amanhã a todos com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.